Boa noite. Acomodem-se, fiquem confortáveis, fechem os olhos e preparem-se para uma jornada aos confins mais sombrios da nossa existência. Pensem por um instante em tudo o que conseguem enxergar: estrelas, planetas, galáxias, nebulosas. Toda essa grandiosidade, toda a matéria que conhecemos e da qual nós mesmos somos feitos, corresponde a apenas cerca de 5% de todo o universo. 5%. E os restantes 95%, a maior parte desse valor, cerca de 27%, é dedicada a algo que os cientistas chamam de matéria escura, uma substância que ninguém nunca viu, tocou ou mediu diretamente. Mas a sua influência gravitacional é tão imensa que é ela, essa entidade invisível, que atua como a verdadeira maestrina da orquestra cósmica. É a matéria escura que decide como as galáxias giram, como se reúnem em aglomerados e como o universo se estrutura nas suas maiores escalas. Hoje, vamos mergulhar neste grande mistério. Tentaremos entender como é possível saber da existência de algo que é completamente invisível, e por que este enigma é um dos mais cruciais e empolgantes da ciência moderna. Preparem-se. A nossa jornada ao reino das sombras começa agora. A história da descoberta da matéria escura é um clássico detetive científico que começou há quase 100 anos. Nos anos 30 do século XX, o astrônomo suíço Fritz Zwicky, um homem notoriamente excêntrico, estava a estudar um vasto aglomerado de galáxias na constelação de Coma Berenices, o chamado aglomerado de Coma. Ele estava a medir as velocidades com que as galáxias individuais se moviam dentro desse aglomerado. E foi aí que ele se deparou com um paradoxo. As galáxias moviam-se tão depressa que a gravidade de toda a matéria visível, de todas as estrelas, gás e poeira, era completamente insuficiente para mantê-las unidas. Pelos seus cálculos, o aglomerado de Coma já deveria ter se desfeito em pedaços, como um carrossel mal montado a girar a alta velocidade. Para explicar a sua permanência, Zwicky propôs a presença de uma massa oculta e invisível, que ele denominou Dunkle Materie, que em alemão significa matéria escura. Na sua visão, a gravidade dessa substância era a verdadeira cola que mantinha o aglomerado intacto. No entanto, naquela época, a comunidade científica tratou as ideias de Zwicky com bastante ceticismo, para dizer o mínimo. Ele era visto como um excêntrico, e as suas conclusões eram consideradas meros erros de cálculo. Demorou quase 40 anos para que essa ideia fosse levada a sério novamente, graças ao trabalho de outra astrônoma notável. Certo. Então, vamos mergulhar no primeiro capítulo da nossa investigação, que se chama O Fantasma no Carrossel Galáctico. Nos anos 70 do século XX, a astrônoma americana Vera Rubin, juntamente com seu colega Kent Ford, realizou observações meticulosas de galáxias espirais semelhantes à nossa Via Láctea. O objetivo deles era entender como a velocidade de rotação das estrelas mudava conforme a distância do centro galáctico. De acordo com as leis da física que conhecemos desde a época de Newton, as estrelas nas periferias das galáxias deveriam mover-se muito mais devagar do que as que estão no centro, onde se concentra a maior parte da massa visível. Imagine o nosso sistema solar. Quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lentamente ele orbita. Mercúrio passa pela sua órbita muito rapidamente, enquanto o distante Netuno se move de forma bem mais vagarosa. Todos esperavam ver um padrão semelhante nas galáxias. No entanto, o que Vera Rubin descobriu contradisse totalmente todas as expectativas. As estrelas, mesmo nas regiões mais distantes das galáxias, giravam com a mesma velocidade, e às vezes até mais rápido, do que as estrelas centrais. Isso era completamente inexplicável. Era como se você girasse um carrossel, e os cavalos na borda externa se movessem tão rápido quanto os que estão perto do eixo central. A única forma de impedir que eles fossem atirados para o espaço seria adicionar uma enorme quantidade de massa invisível,
cuja gravidade os manteria presos em suas órbitas. O trabalho de Vera Rubin tornou-se a primeira prova inegável e amplamente aceita de que Fritz Zwicky estava certo. As galáxias estão preenchidas por uma substância invisível, cuja massa é várias vezes maior do que a massa de todas as estrelas que podemos ver. Uma boa ilustração seria um gráfico animado, mostrando a curva de rotação esperada de uma galáxia, que deveria diminuir com a distância, e ao lado, a curva real, quase plana, observada por Rubin. Esta curva plana é o fumo que aponta para o fogo da matéria invisível. Essa descoberta marcou um ponto de viragem na cosmologia. Os cientistas perceberam que o universo é muito mais complexo do que parecia, depois que os trabalhos de Vera Rubin confirmaram a existência dessa anomalia. Os cientistas se depararam com uma nova questão. E se estivermos apenas deixando de ver alguma coisa? E se essa matéria escura não for uma substância exótica, mas sim apenas o acúmulo de objetos comuns que são muito fracos ou invisíveis? Essa ideia deu origem à hipótese MACHO, sigla para Objetos Compactos Astrofísicos Massivos no Halo. Por trás desse nome complexo estavam conceitos bastante simples, como, por exemplo, anãs brancas já frias, estrelas de nêutrons, buracos negros de massa estelar, ou as chamadas anãs marrons, estrelas fracassadas, pequenas demais para acender reações termonucleares em seus núcleos. Teoricamente, se os halos das nossas e de outras galáxias estivessem repletos desses objetos, a massa combinada deles poderia explicar a velocidade de rotação observada das estrelas. E essa era uma hipótese que poderia ser testada. O mecanismo de verificação era bastante elegante. Se um desses objetos compactos massivos passasse entre nós e uma estrela distante, seu campo gravitacional agiria como uma lente, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, e faria a estrela brilhar mais intensamente por um breve momento. Esse fenômeno é conhecido como microlente gravitacional. Durante os anos 90, vários projetos de larga escala foram lançados. Eles passaram anos observando milhões de estrelas em galáxias vizinhas, tentando flagrar tais eventos. Eles realmente encontraram alguns desses eventos, mas o número era catastroficamente baixo. As observações demonstraram que objetos do tipo MACHO contribuem com apenas uma pequena fração da massa oculta necessária. Eles eram simplesmente insuficientes para justificar o efeito da matéria escura. Assim, a hipótese MACHO foi amplamente refutada. Ficou claro que a resposta não estava nos objetos astronômicos comuns. A solução reside em algo completamente diferente, em algo que não é feito dos prótons, nêutrons e elétrons que nos são familiares. Matéria escura não é simplesmente algo tênue, é algo fundamentalmente novo. Assim que se percebeu que a matéria escura não era composta por objetos comuns, os cientistas começaram a traçar o seu retrato falado. O que podemos dizer sobre essa substância, mesmo sem conseguir vê-la? Em primeiro lugar, ela é escura. Isso significa que ela não emite, não absorve e nem reflete luz ou qualquer outra forma de radiação eletromagnética. Ela é completamente transparente aos fótons. Se você pudesse segurar um pedaço de matéria escura, ele seria absolutamente invisível, e a luz passaria por ele sem qualquer obstáculo. Em segundo lugar, ela interage com a matéria comum através da gravidade. Foram exatamente os seus efeitos gravitacionais que nos permitiram detectá-la. Esta é a única manifestação dela que conhecemos. Ela atrai estrelas, galáxias e a própria luz, mas não participa de nenhuma outra interação conhecida. Em terceiro lugar, ela precisa ser fria. Na cosmologia, este termo não se refere a uma baixa temperatura no sentido usual. Significa que as partículas da matéria escura se movem lentamente, muito mais devagar do que a velocidade da luz. E por que isso é importante? Porque é apenas a matéria que se move devagar que consegue se agrupar em densos aglomerados sob a ação da gravidade,
formando os halos onde as galáxias nascem. Se a matéria escura fosse quente, ou seja, se as suas partículas voassem a velocidades próximas à da luz, elas simplesmente se dispersariam, sem tempo para formar estruturas suficientemente densas. As simulações da estrutura em larga escala do universo mostram que, sem a matéria escura fria, não teríamos a teia cósmica de galáxias e aglomerados que observamos hoje. O universo seria muito mais homogêneo. E, por fim, a matéria escura deve ser estável. Ela existe desde os momentos mais iniciais da vida do universo, e não se desintegrou ao longo dos quase 14 bilhões de anos que se passaram. Portanto, nosso suspeito tem o seguinte perfil: é uma substância invisível, gravitacional, fria e estável, composta por partículas que não estão incluídas no modelo padrão da física de partículas. Isso já não é apenas uma hipótese, é um conjunto rigoroso de requisitos que qualquer candidato a essa função precisa satisfazer. Outra ferramenta poderosa para estudar a matéria escura é o lenteamento gravitacional, mas numa escala muito maior do que o microlensing que mencionamos antes. Imagine que você está olhando para uma galáxia muito distante. Se houver um aglomerado massivo de matéria entre você e ela, por exemplo, um aglomerado inteiro de galáxias, o campo gravitacional desse objeto atuará como uma lente cósmica gigantesca. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, objetos massivos curvam o espaço-tempo ao seu redor, e a luz, ao passar, é forçada a seguir essas trajetórias distorcidas. O resultado é que a imagem da galáxia distante fica completamente distorcida. Ela pode se esticar num arco, duplicar-se ou até mesmo formar um anel quase perfeito, conhecido como anel de Einstein. A força dessa distorção depende diretamente da massa do objeto que está atuando como lente. E é aqui que o mistério começa. Os astrônomos calculam a massa de um aglomerado contando todas as estrelas e o gás visível. Depois, eles comparam isso com o quanto esse aglomerado distorce a luz de objetos ainda mais distantes. E, repetidamente, a distorção observada é muito mais forte do que o esperado, baseando-se apenas na massa da matéria visível. Isso significa que há uma enorme quantidade de massa adicional, invisível, nesse aglomerado, que está criando esse poderoso efeito de lente. Mais do que isso, ao analisar essas distorções, os cientistas conseguem mapear a distribuição de toda a massa no aglomerado, tanto a visível quanto a escura. E esses mapas mostram claramente que a maior parte da massa não está concentrada onde as estrelas estão, mas sim num halo enorme e difuso de matéria escura, envolvendo as galáxias visíveis. Um dos exemplos mais famosos e claros é o aglomerado da bala, o Bullet Cluster. Este é o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Nas imagens, vemos que o gás quente, a matéria visível, foi retardado pela colisão e ficou concentrado no centro. Já os mapas de lenteamento gravitacional mostram que a massa principal, a matéria escura, atravessou o aglomerado sem interagir e agora está posicionada nas laterais. Essa é a prova mais direta que temos de que a matéria escura quase não interage com nada, exceto pela gravidade. Além das observações que fazemos das galáxias, existe uma segunda fonte de dados, completamente independente, que também aponta para a existência da matéria escura. Estou falando da radiação cósmica de fundo, ou fundo cósmico de micro-ondas. Ela é, essencialmente, o eco do Big Bang, a luz da mais jovem porção do universo, quando ele tinha apenas cerca de 380 mil anos. Até esse ponto, o universo era quente e denso demais, uma espécie de plasma opaco, composto por prótons, elétrons e fótons. Quando finalmente resfriou o suficiente, prótons e elétrons puderam se combinar em átomos de hidrogênio, e o universo, subitamente, tornou-se transparente. A luz que estava presa nesse plasma conseguiu, por fim, se propagar livremente. É o que vemos hoje como a radiação de micro-ondas
vinda de todas as direções do céu. Essa radiação não é perfeitamente uniforme. Em seu mapa, existem minúsculas flutuações de temperatura, pontos que são apenas 1/100º de milésimo de grau mais quentes ou mais frios que a média. Essas flutuações são as impressões digitais dos primeiríssimos aglomerados de matéria, os quais se transformaram nas galáxias e nos seus aglomerados posteriores. Ao analisar o tamanho e a distribuição dessas manchas, os cientistas conseguem determinar, com precisão incrível, a composição do universo primitivo. É como deduzir as pedras que foram atiradas na água, observando apenas as ondulações resultantes. E o que esses dados nos revelam? Eles mostram que, para formar a estrutura de flutuações que observamos, a matéria comum, ou bariônica, aquela de que nós somos feitos, deveria compor apenas cerca de 5% da densidade total de energia do universo. Outros 27% deveriam ser de matéria escura fria. O restante é a energia escura. Estes números, derivados da observação do universo mais jovem, coincidem de forma surpreendente com os números obtidos a partir das observações das galáxias atuais. São dois métodos inteiramente independentes, ambos apontando para o mesmo resultado. Uma coincidência dessa natureza é um argumento extremamente forte de que o modelo da matéria escura fria está correto. Sem ela, é simplesmente impossível explicar tanto a rotação das galáxias quanto a estrutura da radiação cósmica de fundo. Portanto, estabelecemos que a matéria escura existe e que não é composta por partículas comuns. Isso abre as portas para um mundo totalmente novo e inexplorado da física, além do chamado modelo padrão. O modelo padrão é a teoria que descreve brilhantemente todas as partículas elementares que conhecemos, quarks, leptões e bosões, e 3 das 4 interações fundamentais: a forte, a fraca e a eletromagnética. Contudo, não existe nele nenhuma partícula que se encaixe no papel de matéria escura fria. Isto significa que a matéria escura é uma janela para a nova física. Os físicos teóricos propuseram várias hipóteses sobre a identidade desta nova partícula. Durante anos, o candidato mais popular e mais bem desenvolvido tem sido o WIMP, que significa partícula massiva de interação fraca, Weakly Interacting Massive Particle. Segundo esta teoria, os WIMPs são partículas pesadas, cerca de 100 vezes mais massivas que um próton. Elas não participam nas interações forte e eletromagnética, o que as torna escuras, mas podem participar na interação nuclear fraca, aquela mesma responsável por certas formas de decaimento radioativo. Por que é que esta hipótese é tão atraente? Devido ao chamado milagre dos WIMPs. Os cálculos mostram que, se tais partículas existissem no universo primordial e estivessem em equilíbrio térmico com o resto da matéria, à medida que o universo se expandia e arrefecia, a sua quantidade diminuiria através da aniquilação, quando duas partículas colidem e se transformam noutras. No final, restaria exatamente a quantidade necessária para explicar a densidade observada da matéria escura. Uma coincidência destas parece demasiado boa para ser obra do acaso. Muitas teorias que estendem o modelo padrão, como a supersimetria, prevêem naturalmente a existência destas partículas. A supersimetria sugere que toda a partícula conhecida tem um superparceiro mais pesado. O mais leve destes superparceiros é geralmente estável e possui todas as propriedades necessárias para ser um WIMP. Desta forma, a hipótese dos WIMPs não só explica a matéria escura, como também resolve alguns outros problemas na física de partículas elementares. Se os WIMPs realmente existem, mesmo interagindo muito pouco, ainda há uma chance real de detectá-los. Neste exato momento, enquanto conversamos, a Terra está atravessando um imenso halo de matéria escura que circunda a nossa galáxia, a Via Láctea. Isso significa que, a cada segundo, bilhões dessas partículas hipotéticas estão atravessando os nossos corpos e o planeta inteiro.
O problema é que a interação delas com a matéria comum é mínima, quase nula. A probabilidade de um WIMP colidir com o núcleo de um átomo no seu corpo é infinitamente pequena. Mas se usarmos um detector muito grande, com uma quantidade colossal de átomos, e esperarmos por um período de tempo extenso, a chance de registrar essa colisão aumenta. É exatamente neste princípio que se baseiam os experimentos de detecção direta de matéria escura. Para eliminar o ruído de fundo dos raios cósmicos e da radioatividade natural, que poderiam imitar um sinal WIMP, esses detectores são construídos nas profundezas da Terra, em antigas minas ou sob montanhas. A própria rocha serve como um escudo protetor natural. O detector em si é geralmente um tanque gigantesco, cheio de um gás nobre liquefeito ultrapuro, como xenônio ou argônio. Quando um WIMP, vindo do espaço, finalmente colide com um núcleo de xenônio, ele transfere parte da sua energia. O núcleo atingido gera um minúsculo flash de luz, um fenômeno chamado cintilação, e libera alguns elétrons. Fotodetectores extremamente sensíveis, localizados acima e abaixo do tanque, registram tanto a luz quanto os elétrons, permitindo que a localização e a energia exata da interação sejam mapeadas. Os experimentos mais famosos deste tipo incluem o XENO-NT na Itália, o Lux Zeppelin LZ no Zhejiang e o Panda X na China. Eles já atingiram níveis de sensibilidade incríveis, mas até agora não encontraram nenhum sinal convincente da presença de WIMPs. Esse silêncio tem forçado os cientistas a reavaliar as propriedades dos WIMPs ou a considerar ativamente outras hipóteses. Talvez os WIMPs interajam de forma ainda mais fraca do que o previsto, ou talvez sua massa esteja em uma faixa diferente. E, é claro, existe a possibilidade de que a matéria escura não seja composta por WIMPs, afinal, além da busca direta, existe um segundo método para caçar WIMPs: a detecção indireta. A ideia central é que, embora os WIMPs interajam muito raramente com a matéria comum, eles devem colidir uns com os outros de tempos em tempos. Isso ocorre com maior probabilidade em regiões de alta concentração de matéria escura, como o centro da nossa galáxia ou os centros de galáxias anãs satélites. Quando dois WIMPs colidem, eles podem aniquilar, ou seja, desaparecer, transformando-se num fluxo de partículas comuns, fótons, especificamente raios gama, neutrinos, elétrons e pósitrons. Podemos, então, tentar detectar esses produtos de aniquilação usando nossos telescópios. Por exemplo, telescópios espaciais de raios gama, como o Fermi-LAT, rastreiam o céu continuamente em busca de um excesso de raios gama vindos do centro galáctico. Se detectássemos ali um sinal que não pudesse ser explicado por fontes astrofísicas conhecidas, pulsares, buracos negros, etc., isso seria uma forte evidência da aniquilação da matéria escura. Já os telescópios de neutrinos, como o IceCube na Antártida, utilizam uma abordagem diferente. Eles procuram por neutrinos que poderiam ter sido gerados pela aniquilação de WIMPs, capturados pelo campo gravitacional do Sol e acumulados em seu núcleo. Ao longo dos anos, houve algumas pistas e anomalias intrigantes nos dados, como um excesso de raios gama no centro galáctico, cujas características eram muito semelhantes a um sinal esperado de WIMPs. Contudo, análises subsequentes mostraram que esses sinais podem, na verdade, ser explicados por razões mais prosaicas, como uma grande população de pulsares de milissegundos ainda não descobertos. Até hoje, nenhuma prova conclusiva da aniquilação da matéria escura foi encontrada. Assim como na busca direta, este grande silêncio levanta dúvidas sobre os modelos mais simples dos WIMPs e força os físicos a expandirem o campo de pesquisa. A terceira frente de busca pela matéria escura é realizada nos aceleradores de partículas mais potentes, como o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, no CERN. A lógica aqui é o oposto daquela usada nas buscas espaciais. Se na natureza os WIMPs se aniquilam e se transformam em partículas comuns,
Será que podemos colidir partículas comuns com uma energia colossal e, como resultado, criar partículas de matéria escura? No LHC, os protões são acelerados a velocidades próximas à da luz e postos em colisão. No ponto de impacto, é liberada uma energia colossal que, de acordo com a famosa equação de Einstein, E=LmC2, pode se transformar na massa de novas partículas, incluindo algumas muito pesadas. Os detetores instalados em torno dos pontos de colisão registram todas as partículas que nascem nesse processo. Mas como é que se pode ver uma partícula de matéria escura se ela é invisível e não interage com o detetor? Os físicos usam uma abordagem engenhosa. Eles procuram por eventos que apresentem energia em falta ou energia perdida. Pela lei de conservação de energia e momento, o momento e a energia totais das partículas após a colisão devem ser iguais ao momento e à energia que existiam antes. Se um par de partículas de matéria escura nascer da colisão, elas simplesmente escapam, sem deixar rastros no detetor. Contudo, elas levam consigo uma parte da energia e do momento. O detetor registraria que as partículas visíveis são ejetadas para um lado, mas não há nada no lado oposto. É como se algo invisível as tivesse impulsionado para longe. Esse desequilíbrio, formalmente chamado de energia transversal ausente, Missing Transverse Energy, seria a prova indireta do nascimento dessas partículas invisíveis. Tais buscas estão a ser conduzidas ativamente no LHC. Os cientistas procuram eventos em que, por exemplo, é criado um fotão poderoso ou um jato de hadrons, acompanhado de uma grande quantidade de energia em falta. Até agora, todos os eventos observados estão em perfeita concordância com as previsões do modelo padrão. Não foi detectado no colisor nenhum sinal convincente de nova física ou da criação de partículas de matéria escura. Este é apenas mais uma peça do quebra-cabeça que sugere que, se os WIMPs realmente existem, as suas propriedades são, provavelmente, mais complexas do que imaginamos. Ou então, que a matéria escura, afinal, não é composta por WIMPs. Com a falta de sucesso na caça aos WIMPs, os cientistas têm voltado sua atenção para outra classe de candidatos à matéria escura, e um dos mais intrigantes é o axion. O axion é uma partícula hipotética, extremamente leve, que foi proposta na década de 70 para resolver um problema completamente diferente na física de partículas, conhecido como o problema CP-forte. Este problema está relacionado ao motivo pelo qual a interação nuclear forte, ao contrário da interação fraca, não viola uma simetria específica, a invariância CP. A teoria que soluciona essa questão prevê a existência de uma nova partícula, o axion. Acontece que essa partícula, concebida para um propósito totalmente distinto, possui muitas das propriedades adequadas para a matéria escura. Ao contrário dos WIMPs pesados, os axions devem ser ultraleves, bilhões de vezes mais leves que um elétron. Devido à sua massa ínfima, eles se comportam menos como partículas e mais como ondas. No universo primordial, eles teriam nascido em quantidades massivas e hoje formariam um campo coerente gigantesco, permeando todo o universo, uma espécie de oceano invisível. E embora os axions individuais mal interajam com a matéria, seu efeito coletivo ondulatório pode ser detectado. A principal propriedade prevista para o axion é sua capacidade de se transformar em fóton e vice-versa, na presença de um forte campo magnético. É neste efeito que se baseiam os experimentos de busca por axions. O mais famoso deles é o ADMX, o Axion Dark Matter Experiment. Ele consiste em um poderoso ímã supercondutor que abriga um ressonador, uma câmara oca de cobre. Quando este detector atravessa o oceano galáctico de axions, alguns deles, ao entrar no campo magnético intenso, devem se converter em fótons de micro-ondas. Se a frequência do ressonador for ajustada para corresponder à massa do axion, ocorrerá uma ressonância,
permitindo-nos registrar um sinal de micro-ondas extremamente fraco. É como sintonizar um rádio na estação certa. O desafio é que não sabemos a massa exata do Axion, o que nos obriga a escanear lentamente um espectro de frequências muito amplo. É um trabalho minucioso e demorado, mas que está em andamento, e a sensibilidade desses experimentos deverá aumentar significativamente nos próximos anos. Os Axions representam uma alternativa elegante e promissora aos WIMPs, e sua descoberta seria uma dupla vitória para a física. No universo dos candidatos à matéria escura, encontramos algumas ideias mais exóticas. Uma delas é a dos neutrinos estéreis. Sabemos da existência de 3 tipos, ou sabores, de neutrinos comuns: o do elétron, o do muon e o do tau. São partículas extremamente leves que interagem apenas pelas forças fraca e gravitacional. Por muito tempo, eles foram cotados como candidatos à matéria escura, mas descobriu-se que eram leves e rápidos demais. Eles se enquadram na categoria de matéria escura quente e não conseguem explicar a formação das galáxias. No entanto, algumas teorias prevêem um 4º tipo, o chamado neutrino estéreo. Ele é chamado de estéreo porque, fora a gravidade, não participa de nenhuma das interações do modelo padrão. Sua interação com os neutrinos comuns ocorre apenas através de um mecanismo de mistura bastante específico. Se esses neutrinos estéreis fossem massivos o suficiente, na faixa de kV, keV, ou seja, mais pesados que os neutrinos normais, mas bem mais leves que as WIMPs, eles poderiam constituir a matéria escura morna. Eles seriam lentos o suficiente para permitir a formação de galáxias, mas, ao mesmo tempo, poderiam suavizar estruturas em escalas muito pequenas. Isso resolveria alguns problemas do modelo padrão de matéria escura fria. Essa hipótese traz uma previsão intrigante. Embora os neutrinos estéreis sejam extremamente estáveis, eles podem, ocasionalmente, decair. Por exemplo, em um neutrino comum e um fóton. Este fóton teria uma energia muito específica, exatamente a metade da massa do neutrino estéreo. Por isso, astrônomos procuram, nos espectros de raios X de galáxias e aglomerados, uma linha de emissão sutil em uma energia definida, o possível rastro desse decaimento. Em 2014, houve vários relatos da detecção de uma misteriosa linha de raios X, com energia de cerca de 3,5 kV. Isso corresponderia a um neutrino estéreo com uma massa de 7 keV. A descoberta gerou grande entusiasmo, mas observações subsequentes e mais precisas não conseguiram confirmar ou refutar o sinal de forma conclusiva. A questão permanece em aberto, e a caça aos neutrinos estéreis continua. Vamos tirar um breve momento do mundo das partículas para olhar para este problema a partir de uma perspectiva completamente diferente. E se, na verdade, a matéria escura não existir? E se o nosso erro não estiver na composição do universo, mas sim nas leis da gravitação? Todas as nossas conclusões sobre a existência da matéria escura baseiam-se no pressuposto de que a lei da gravitação universal de Newton e a teoria da relatividade geral de Einstein são válidas em todas as escalas. No entanto, só conseguimos testá-las com grande precisão dentro dos limites do sistema solar. E se, nas escalas de galáxias e enxames, a gravidade funcionar de maneira diferente? Esta ideia está na base das teorias alternativas, sendo a mais famosa a MOND, ou dinâmica newtoniana modificada. Esta teoria foi proposta pelo físico israelita Mordechai Milgrom na década de 80. A sua essência é que a lei da gravitação se altera sob acelerações muito pequenas. Nas condições habituais do sistema solar, onde as acelerações são elevadas, a gravidade comporta-se de forma newtoniana. Mas nas periferias das galáxias, onde as estrelas sentem uma atração gravitacional muito fraca e, consequentemente, têm acelerações muito pequenas, a gravidade é mais forte do que a teoria de Newton prevê. É esta atração adicional que explica o porquê de as estrelas nas zonas exteriores
girarem tão rapidamente, sem ser necessário recorrer a qualquer massa extra. Hammond descreve surpreendentemente bem as curvas de rotação de imensas galáxias, e falo com apenas um novo parâmetro universal. Isto parece muito elegante. No entanto, esta teoria também enfrenta sérios problemas. Em primeiro lugar, ela não funciona bem nas escalas de enxames de galáxias. Para explicar a dinâmica dos enxames, Hammond ainda requer alguma quantidade de massa em falta, embora em volumes menores. Em segundo lugar, não consegue explicar o efeito de lente gravitacional, como no caso do enxame da bala, Bullet Cluster, onde o centro de massa está claramente separado do centro da matéria visível. E o mais importante, Hammond é uma teoria não relativista e é extremamente difícil conciliá-la com a relatividade geral e a cosmologia, nomeadamente com os dados da radiação cósmica de fundo. Existem extensões relativistas da Hammond, mas são muito complexas e não têm tido o mesmo sucesso. Ainda assim, a ideia de modificar a gravidade permanece na periferia das discussões científicas e serve para nos lembrar que devemos estar abertos a uma vasta gama de possibilidades. Voltemos à nossa hipótese central, a existência de partículas de matéria escura, e analisemos o seu papel na evolução do universo. A matéria escura atua como um arquiteto invisível, aquele que lançou os alicerces de toda a estrutura visível que observamos atualmente. Logo após o Big Bang, o universo era quase perfeitamente homogêneo. No entanto, existiam minúsculas flutuações quânticas de densidade. Onde a densidade estava ligeiramente acima da média, a gravidade começou a exercer uma força mais intensa, atraindo a matéria circundante. E é aqui que a matéria escura desempenha um papel fundamental. A matéria bariônica comum estava nessa época intimamente ligada à radiação, aos fotões. A pressão da luz impedia que esta se contraísse em aglomerados densos. Já a matéria escura, que não interage com a luz, estava livre dessa pressão. Por essa razão, foram os aglomerados de matéria escura que começaram a crescer primeiro sob a ação da gravidade, formando os chamados poços gravitacionais. A matéria comum começou então a cair nestes poços já formados, como água que escorre para uma depressão. Desta forma, a matéria escura criou uma estrutura invisível, uma teia cósmica de filamentos e aglomerados, os halos, onde a matéria visível se acumulou. Dentro dos halos de matéria escura mais densos, o gás comprimiu-se, arrefeceu e começou a formar as primeiras estrelas e galáxias. Sem a matéria escura, a formação destas estruturas teria demorado muito mais tempo, e o universo, simplesmente, não teria tido tempo de gerar objetos tão grandes e complexos como a nossa galáxia. Modelos computacionais, como o famoso projeto Millennium, demonstram este processo de forma clara. Nestas simulações, os cientistas introduzem as condições iniciais que correspondem aos dados da radiação cósmica de fundo e adicionam matéria escura fria. Como resultado, eles obtêm um universo virtual cuja estrutura em grande escala, a distribuição de galáxias em forma de teia, é surpreendentemente semelhante àquilo que observamos na realidade. Esta é mais uma poderosa confirmação indireta do modelo cosmológico padrão com matéria escura fria. O modelo padrão de matéria escura fria, que acabamos de descrever, funciona maravilhosamente bem em grandes escalas, nas escalas de aglomerados de galáxias e da teia cósmica. No entanto, quando começamos a analisar as suas previsões em escalas de galáxias individuais, surgem algumas discrepâncias com as observações, que ficaram conhecidas como os problemas das pequenas escalas. Um deles é o problema dos halos cuspidos. Simulações de computador baseadas na matéria escura fria prevêem que a densidade da matéria escura no centro dos halos galácticos deve aumentar drasticamente, formando a chamada cúspide, do inglês cusp, que significa ponta. Contudo, observações de galáxias reais, especialmente as anãs, onde a matéria escura domina,
mostram frequentemente que o centro possui um núcleo de densidade constante e não uma cúspide. A densidade aumenta em direção ao centro, mas depois se estabiliza, atingindo um platô. Esta divergência pode sugerir que algo está errado com o nosso modelo de matéria escura. Outro problema bem conhecido é o problema dos satélites perdidos. A modelagem prevê que uma grande galáxia, como a Via Láctea, deveria ter uma enorme quantidade de pequenas galáxias satélites orbitando ao seu redor. As simulações indicam milhares desses subhalos. No entanto, observamos apenas algumas dezenas. Para onde foram todos os outros? É possível que estes problemas não sejam assim tão fatais para a teoria. Por exemplo, processos astrofísicos ligados à formação estelar e a explosões de supernovas no centro da galáxia podem ter aquecido e inflado a cúspide central da matéria escura, transformando-a num núcleo, e os satélites em falta podem simplesmente não ter conseguido formar estrelas, e por isso permaneceram completamente escuros e invisíveis para nós. Ou então, estes problemas são uma pista de que as propriedades da matéria escura são mais complexas do que imaginamos. Por exemplo, se as partículas de matéria escura pudessem interagir não apenas gravitacionalmente, mas também entre si, o que chamamos de matéria escura auto-interagente, isso poderia resolver o problema das cúspides. Estas questões por resolver tornam o estudo da matéria escura ainda mais fascinante. No cosmos, além da matéria escura, existe outra entidade escura fundamental, e é crucial que não as confundamos. Estamos falando da energia escura. Se a matéria escura é uma massa invisível que, através da sua gravidade, une o universo e faz com que os objetos se atraiam, a energia escura é exatamente o oposto. Trata-se de uma forma hipotética de energia que exerce pressão negativa e que está a fazer com que o universo se expanda de forma acelerada. No final dos anos 90, duas equipas independentes de astrônomos, ao estudar supernovas distantes, fizeram uma descoberta surpreendente. A expansão do nosso universo não estava a abrandar devido à gravidade, como todos esperavam. Pelo contrário, estava a acelerar. Foi um dos achados mais chocantes da história da astronomia. Para dar sentido a esta aceleração, tivemos de introduzir uma nova entidade no modelo cosmológico, a energia escura. De acordo com os dados atuais, a energia escura representa cerca de 68% de toda a densidade de energia no universo. Desta forma, o orçamento energético total do nosso mundo distribui-se assim. Aproximadamente 5% é a matéria comum, da qual é feito tudo o que podemos ver. Cerca de 27% é a matéria escura, a cola gravitacional invisível, e 68% é a energia escura, a força misteriosa que está a empurrar o universo para fora. Sabemos ainda menos sobre a natureza da energia escura do que sobre a matéria escura. A sua essência é, talvez, o maior enigma da física fundamental da atualidade. A explicação mais simples é a chamada constante cosmológica, a energia do vácuo. Mas os cálculos teóricos da sua magnitude divergem das observações por uma margem colossal de ordens. A matéria escura e a energia escura são as duas faces do setor escuro do universo. Ambas são invisíveis, mas os seus efeitos são completamente distintos. Uma atrai, a outra repele. Juntas, elas definem o destino do nosso cosmos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, a matéria escura não está distribuída de forma uniforme. Em vez disso, ela se agrupa num gigantesco halo esférico que se estende muito além do disco visível da galáxia. O sistema solar, ao orbitar o centro da Via Láctea, está em constante movimento através deste halo. Podemos imaginar este movimento como um vento de partículas de matéria escura soprando na nossa direção. É justamente este vento que os experimentos de detecção direta tentam capturar. A velocidade média deste fluxo é de cerca de 220 km por segundo. A densidade da matéria escura na vizinhança do Sol não é muito alta,
mas é suficiente para que centenas de milhares, ou até milhões, de WIMPs, se é que eles existem, passem por cada centímetro quadrado a cada segundo. Uma característica fascinante deste vento é a sua modulação anual. A Terra orbita o Sol a uma velocidade de cerca de 30 quilômetros por segundo. No verão, no hemisfério norte, a velocidade da Terra soma-se à velocidade do sistema solar através do halo, e o vento de matéria escura torna-se mais intenso. No inverno, quando a Terra se move na direção oposta, a velocidade é subtraída e o vento enfraquece. Isto deve fazer com que o número de eventos registrados nos detetores subterrâneos varie ligeiramente ao longo do ano, atingindo um máximo em junho e um mínimo em dezembro. Há muitos anos, o experimento italiano Dama-Libra afirma ter observado exatamente este tipo de sinal de modulação anual, e ele é estatisticamente muito significativo. Este seria o primeiro sinal direto de matéria escura na história. No entanto, há um grande problema. Nenhum outro experimento mais sensível no mundo consegue observar algo semelhante. Isso criou uma situação de grande tensão e intriga na comunidade científica. É possível que o detetor Dama-Libra esteja a registrar algum processo de fundo desconhecido que apenas imita o sinal. Ou talvez a matéria escura interaja com o seu detetor, que é feito de cristais de iodeto de sódio, de uma forma especial, que simplesmente não se manifesta nos detetores que usam xenon ou argon líquido. Este mistério permanece até hoje sem solução. As galáxias esferoidais anãs, ou GEAs, são galáxias satélite pequenas e muito tênues que giram em torno da Via Láctea e de outros grandes aglomerados. O que as torna laboratórios naturais únicos para o estudo da matéria escura é o facto de praticamente não possuírem gás, e as suas estrelas serem extremamente antigas e fracas. A proporção entre a massa da matéria escura e a massa das estrelas pode atingir centenas, ou até milhares, para 1. Elas são formadas quase inteiramente por matéria escura, e as poucas estrelas que existem funcionam como raros pirilampos que nos permitem mapear o campo gravitacional. Ao medir a velocidade de movimento dessas estrelas, os astrônomos conseguem determinar com alta precisão a massa e a densidade da matéria escura. Visto que as galáxias anãs contêm pouca matéria bariônica, ou seja, matéria comum, e são desprovidas de processos astrofísicos ruidosos, como explosões de supernovas, elas se tornam os alvos ideais na busca por sinais de aniquilação da matéria escura. Se as WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente, aniquilarem, o fluxo de raios gama emitido por esses objetos puros deve ser muito mais evidente em relação ao fundo cósmico do que o fluxo vindo do centro da nossa própria galáxia, que está repleto de outras fontes de raios gama. Telescópios espaciais, como o Fermilat, têm estudado intensamente dezenas dessas galáxias por vários anos. No entanto, até a data, não foi detectado nenhum excesso de raios gama proveniente delas. Essas observações permitiram estabelecer os limites mais rigorosos já impostos sobre a taxa de aniquilação das WIMPs. Na prática, para diversos modelos de WIMPs de baixa massa, esses dados já descartam a possibilidade de que essas partículas constituam a totalidade da matéria escura do universo. Isso obriga os teóricos a reconsiderarem o problema, sugerindo que talvez devamos procurar por WIMPs mais pesadas, ou que a aniquilação ocorra através de canais mais complexos. Em última instância, também pode significar o abandono da ideia de que a matéria escura se auto-aniquila. Assim, estas pequenas e, à primeira vista, insignificantes galáxias desempenham um papel fundamental nos nossos esforços para desvendar um dos maiores mistérios do universo. E se a matéria escura não for apenas uma partícula, mas sim um setor escuro inteiro, tão complexo quanto o nosso mundo visível, é bem possível que existam não apenas mas vários tipos de partículas de matéria escura. Talvez existam interações próprias entre elas, sua própria química escura,
ou até mesmo um campo eletromagnético escuro, transmitido por fótons escuros. Essa ideia abre um vasto campo para construções teóricas e pode ajudar a resolver alguns dos problemas já mencionados no modelo padrão de matéria escura fria. Por exemplo, se as partículas de matéria escura puderem interagir fortemente entre si, mas não conosco, a chamada matéria escura autointeragente. Isso explicaria por que os centros das galáxias observados possuem núcleos de densidade constante, e não os cuspes previstos. Ao colidirem umas com as outras, essas partículas trocariam energia, resultando no achatamento do pico central de densidade. Modelos com fótons escuros também oferecem possibilidades fascinantes de detecção. Um fóton escuro poderia se misturar muito levemente com um fóton comum, o que resultaria em novos e raríssimos decaimentos de partículas conhecidas, ou na manifestação de sinais em experimentos que buscam partículas leves. A existência de um setor escuro complexo também poderia explicar certas anomalias astronômicas que são difíceis de conciliar com um modelo mais simples. Por exemplo, isso poderia levar à formação de discos escuros dentro das galáxias, ou a uma dinâmica muito mais complexa durante a colisão de aglomerados. Claro, no momento, tudo isso é em grande parte especulação. O princípio da navalha de Occam nos diz para não complicar as entidades sem necessidade. Mas, à medida que os modelos mais simples de matéria escura enfrentam a falta de confirmação experimental, a ideia de que o mundo escuro possa ser estruturado de forma muito mais interessante do que imaginávamos se torna cada vez mais atraente. Talvez estejamos à beira de descobrir não apenas uma nova partícula, mas sim todo um universo novo e paralelo, escondido da nossa visão, olhando para o futuro, que experimentos e observatórios de próxima geração nos ajudarão a desvendar o mistério da matéria escura. Na área de detecção direta, detectores ainda maiores e mais sensíveis estão se preparando para o lançamento. Projetos de próxima geração, como o Darwin, na Europa, e o XLZD, no CBEO, planejam usar dezenas de toneladas de xenon líquido. A sensibilidade deles será tão alta que conseguirão ou detectar WIMPs em uma ampla gama de massas, ou atingirão o chamado limite de neutrinos. Este é um limite fundamental, onde o sinal dos WIMPs se tornará indistinguível do ruído de fundo criado pelos neutrinos provenientes do Sol e de outras fontes astrofísicas. Se mesmo esses experimentos não encontrarem nada, isso será um argumento muito forte contra a clássica hipótese dos WIMPs. Na detecção indireta, grandes esperanças estão depositadas nos telescópios Cherenkov de nova geração, como o Cherenkov Telescope Array, ou CTA. Este observatório terá uma sensibilidade sem precedentes aos raios gama de alta energia e poderá perscrutar muito mais profundamente os centros das galáxias em busca de sinais de aniquilação. Novos observatórios astronômicos, como o Telescópio Espacial James Webb e o Telescópio Terrestre Vera C. Rubin, que está em construção, nos fornecerão mapas detalhados e sem precedentes da distribuição da matéria escura no universo, obtidos através da lente gravitacional. Isso permitirá testar as previsões de vários modelos em pequenas escalas, com uma precisão inédita. Por fim, futuros colisores, mais potentes do que o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, serão capazes de sondar energias ainda mais altas, abrindo novas possibilidades para a produção direta de partículas de matéria escura. Estamos entrando na era de ouro da busca pela matéria escura. A combinação de dados de todas essas frentes, subterrâneas, espaciais e de colisores, nos dá uma chance real de finalmente desvendarmos este grande mistério nas próximas 1 ou 2 décadas. Uma das ideias mais fascinantes, e talvez estranhas, sobre a matéria escura é a hipótese dos chamados buracos negros primordiais. E se a matéria escura não for uma partícula exótica, mas sim buracos negros que se formaram nos primeiros instantes após o Big Bang, e não pelo colapso estelar? No universo primordial,
Havia flutuações de densidade gigantescas. Nas regiões onde a densidade era extremamente alta, áreas inteiras do espaço poderiam ter colapsado diretamente em buracos negros de massas variadas, desde a massa de um asteroide até milhares de massas solares. Esses buracos negros primordiais, BNPs, seriam candidatos ideais para compor a matéria escura. Eles não emitem luz, interagem apenas gravitacionalmente e são considerados frios. Durante décadas, esta hipótese ganhou e perdeu popularidade ciclicamente. No entanto, o interesse ressurgiu recentemente, depois que os observatórios de ondas gravitacionais, LIGO e Virgo, começaram a registrar fusões de buracos negros com dezenas de massas solares. Tais eventos são difíceis de explicar apenas com base nos modelos astrofísicos padrão. Alguns cientistas sugeriram que estas poderiam ser as assinaturas dos próprios buracos negros primordiais. Contudo, a hipótese enfrenta desafios significativos. Há uma vasta quantidade de observações astronômicas que impõem restrições muito estritas sobre a abundância de BNPs em certas faixas de massa. Por exemplo, se eles fossem abundantes demais, veríamos muito mais eventos de microlentes gravitacionais. Eles destruiriam aglomerados estelares ou aqueceriam excessivamente o gás interestelar. Atualmente, a maioria das faixas de massa para os BNPs como componente principal da matéria escura já está descartada. Restam apenas algumas janelas estreitas, como na faixa de massas de asteroides. No entanto, a hipótese de que pelo menos uma pequena fração da matéria escura possa ser composta por esses objetos exóticos permanece válida e está sendo ativamente investigada. A detecção de um único buraco negro primordial seria uma descoberta revolucionária. A matéria escura pode influenciar não apenas o movimento das galáxias, mas também, de forma muito sutil, a evolução das estrelas e dos planetas. Por exemplo, se as partículas de matéria escura forem capazes de aniquilar, sua acumulação nos centros de estrelas, como o nosso Sol, poderia servir como uma fonte adicional de energia. A gravidade solar captura constantemente as partículas que passam. Com o tempo, elas se depositam no núcleo e sua concentração aumenta. Se começarem a aniquilar ali, isso resultará na liberação de energia, aquecendo o núcleo do Sol. Esse efeito, muito provavelmente, é ínfimo se comparado à energia das reações termonucleares. No entanto, ele poderia alterar sutilmente a estrutura interna da estrela e o fluxo de neutrinos que medimos aqui na Terra. A matéria escura poderia ter um efeito ainda mais interessante nas primeiras estrelas do universo. Essas estrelas se formaram nos centros de halos de matéria escura extremamente densos. Cálculos indicam que a aniquilação da matéria escura dentro dessas protoestrelas pode ter sido tão intensa a ponto de se tornar a fonte de energia dominante, sustentando a estrela. Esses objetos hipotéticos receberam o nome de estrelas escuras. Elas poderiam ser muito mais massivas e longevas do que as estrelas comuns da primeira geração. É possível que o telescópio espacial James Webb, ao perscrutar o universo mais primitivo, consiga detectar vestígios desses objetos exóticos. Há também a hipótese de que a matéria escura possa se acumular nos núcleos de planetas, como a Terra ou Júpiter, e sua aniquilação contribuir ligeiramente para o fluxo de calor interno desses corpos. Por enquanto, todas essas ideias são puramente teóricas, mas elas demonstram quão profunda e inesperadamente a matéria escura pode estar entrelaçada na estrutura do nosso mundo. Vamos mergulhar em como os cientistas tentam pesar o universo e determinar a quantidade exata de matéria escura. Existem diversos métodos cosmológicos totalmente independentes que nos permitem fazer isso com uma precisão impressionante. Já mencionamos dois deles: a análise das flutuações da radiação cósmica de fundo e a medição das velocidades de movimento das galáxias nos aglomerados. O terceiro método poderoso são as chamadas oscilações acústicas bariônicas, BAO. No universo primitivo, quando este era um plasma quente, ondas sonoras se propagavam nele,
tal como os círculos criados por uma pedra atirada na água. Quando o universo se tornou transparente, essas ondas congelaram, deixando uma impressão digital característica na distribuição da matéria. Como resultado desse processo, há uma distância preferencial específica entre as galáxias, que corresponde ao quão longe a onda sonora conseguiu se propagar. E essa distância serve como uma espécie de régua padrão que podemos observar no universo moderno. Ao medir como o tamanho aparente dessa régua muda em função da distância das galáxias, podemos reconstruir com muita precisão a história da expansão do universo e, consequentemente, determinar sua composição. O quarto método envolve a contagem do número de aglomerados de galáxias. A quantidade e a massa dos aglomerados são extremamente sensíveis à quantidade total de matéria no universo, pois é a gravidade que impulsiona a sua formação. Ao comparar o número de aglomerados observados com as previsões dos modelos teóricos, podemos determinar a quantidade total de matéria, tanto escura quanto comum, presente no cosmos. O mais surpreendente é que todos esses métodos completamente distintos, a radiação cósmica de fundo, a dinâmica dos aglomerados, as oscilações acústicas bariônicas, a contagem de aglomerados, juntamente com dados de lentes gravitacionais e supernovas, convergem para os mesmos números exatos. Cerca de 32% da densidade total de energia do universo é composta por matéria, e desse total, 85% é matéria escura. Este acordo incrível entre observações independentes torna o modelo cosmológico lambda-CDM, onde lambda é a energia escura e CDM é a matéria escura fria, um sucesso e uma estrutura extremamente robusta. Apesar do seu enorme sucesso, o modelo de matéria escura fria, ou CDM, ainda nos oferece uma imagem incompleta. Ele explica a quantidade de matéria escura e como ela se comporta em escala macroscópica, mas permanece em silêncio quanto à sua natureza microscópica. Até hoje, não sabemos qual é essa partícula, e essa ausência de evidências diretas para um candidato específico tem gerado um certo desconforto na comunidade científica. Décadas de busca por WIMPs, as partículas massivas que interagem fracamente, que eram os candidatos mais prováveis, não trouxeram resultados. Isso impulsionou nos últimos anos um crescimento acelerado de ideias e modelos alternativos. O campo de possibilidades teóricas se expandiu consideravelmente. Os cientistas agora exploram modelos com matéria escura extremamente leve, como os axions, ou, inversamente, modelos com partículas superpesadas. Considera-se a possibilidade de existirem setores escuros, inteiros, com interações próprias. Algumas hipóteses sugerem que a matéria escura pode decair, ainda que muito lentamente, o que poderia explicar certas anomalias astrofísicas observadas. Há até mesmo a ideia de que a matéria escura seja, na verdade, uma manifestação de efeitos vindos de dimensões espaciais extras. Esta situação, por um lado, pode ser interpretada como um momento de crise, mas, por outro, é um sinal de um processo científico saudável. Quando as ideias antigas e mais simples não se confirmam, isso estimula o surgimento de abordagens novas e muito mais criativas. Talvez a natureza nos tenha reservado uma surpresa, e a resposta para o enigma da matéria escura se revele muito mais estranha e fascinante do que jamais imaginamos. Vivemos um período empolgante, onde o paradigma pode mudar a qualquer momento com a chegada de novos dados experimentais. É exatamente em momentos assim que as maiores revoluções científicas acontecem. Pensemos noutra possibilidade intrigante. E se a matéria escura interagir com a matéria normal, não apenas pela gravidade, mas também através de forças extremamente tênues, ainda desconhecidas? Já mencionamos as WIMPs, que podem participar na interação nuclear fraca. Mas e se existirem outros tipos de interações? Por exemplo, alguns modelos sugerem que as partículas de matéria escura poderiam sofrer espalhamento
ao atingir prótons ou elétrons. Se fosse esse o caso, isso poderia gerar consequências observáveis. Ao atravessar a Terra, as partículas de matéria escura poderiam, em raríssimas ocasiões, colidir com os átomos da crosta terrestre, aquecendo-a levemente. Este efeito seria infinitesimal, mas talvez pudesse ser medido por instrumentos geofísicos de altíssima precisão. Outra hipótese é que a matéria escura pode influenciar processos no universo primordial. Podemos inferir estes processos pela radiação cósmica de fundo e pela distribuição de elementos leves, como hidrogênio e hélio. Se a matéria escura tivesse interagido com a matéria comum durante a época da nucleossíntese primordial, nos primeiros minutos após o Big Bang, isso alteraria a proporção dos elementos que observamos atualmente. Observações astronômicas medem esta proporção com grande exatidão e impõem restrições rigorosas a quaisquer interações deste tipo. A busca por estes efeitos subtis é mais uma vertente na investigação da matéria escura. Isso exige um esforço colaborativo entre físicos teóricos, experimentais e astrônomos observacionais. Mesmo que a detecção direta de partículas em laboratório se revele impossível, ainda assim, podemos descobrir as propriedades da matéria escura ao estudarmos a sua influência quase imperceptível no mundo visível. A simples reflexão sobre a matéria escura inevitavelmente nos conduz a questões filosóficas profundas sobre o nosso lugar no cosmos. O choque de perceber que a substância da qual somos feitos, nós, nosso planeta, as estrelas e tudo o que é visível, é apenas uma minúscula impureza, uns meros 5%, dentro de um vasto oceano invisível. Isso é um golpe poderoso no nosso antropocentrismo. Esta revelação se alinha com as grandes descobertas da história. A de Copérnico, que nos tirou do centro do universo, e a de Hubble, que mostrou que nossa galáxia é apenas uma entre bilhões. Agora entendemos que não apenas não estamos no centro, como sequer somos feitos do tipo de matéria predominante no cosmos. Vivemos numa pequena ilha de matéria visível, cercada por um mar infinito de escuridão. Isso nos força a questionar a própria natureza da realidade. O que mais estamos deixando de ver? Que outras leis e entidades estão ocultas, fora do alcance de nossos instrumentos e da nossa compreensão? O mistério da matéria escura é um lembrete vívido de quão pouco realmente sabemos. Ele nos ensina humildade e, ao mesmo tempo, nos inspira a seguir adiante na nossa busca. Solucionar esse enigma não será apenas mais uma descoberta científica. Isso alterará fundamentalmente a nossa cosmovisão. Isso nos dará acesso aos 85% restantes da matéria no universo e, quem sabe, a uma física inteiramente nova, que jaz além da nossa compreensão atual. Este é um dos maiores desafios intelectuais colocados à humanidade. E o simples fato de que nós, seres feitos de matéria comum, possamos sequer formular estas perguntas e buscar estas respostas. Isso já é, por si só, um milagre. Vamos revisitar uma das evidências mais fortes da existência da matéria escura: o aglomerado Bala. Este é um objeto singular, frequentemente aclamado como o padrão ouro na pesquisa da matéria escura. O aglomerado Bala, formalmente catalogado como um E0657-56, é na verdade o resultado de uma colisão recente, em termos cósmicos, entre dois grandes aglomerados de galáxias. Esse evento ocorreu há cerca de 150 milhões de anos. Quando os dois aglomerados passaram um pelo outro em altíssima velocidade, seus componentes reagiram de formas distintas. A maior parte da matéria comum, a matéria bariônica, nesses aglomerados, não está nas estrelas, mas sim sob a forma de gás quente intergaláctico. Durante a colisão, as nuvens desse gás dos dois aglomerados chocaram-se violentamente, encontrando imensa resistência. Como resultado, aqueceram-se a milhões de graus e foram desaceleradas. Conseguimos observar esse gás usando telescópios de raio-x, como o Chandra. Ele está concentrado principalmente no centro da colisão,
situado entre os dois grupos de galáxias que estão se afastando. As próprias galáxias, que são compostas de estrelas, são muito menores que as nuvens de gás. Por isso, elas atravessaram uma a outra, praticamente sem colisões, como verdadeiras balas. Mas a parte mais fascinante surge quando analisamos o mapa de distribuição de massa deste aglomerado, obtido através do efeito de lente gravitacional. Esse mapa revela onde a massa gravitacional dominante está realmente localizada, e ela não está onde o gás quente se encontra. Os dois principais picos de massa coincidem com a localização dos grupos de galáxias que já se separaram. Isto significa que a massa primária dos aglomerados atravessou a colisão sem qualquer desaceleração, enquanto a maior parte da matéria visível, o gás, foi retardada. Esta é uma observação direta da separação entre a matéria escura e a matéria bariônica. Este fenômeno é extremamente difícil de ser explicado por teorias de gravidade modificada, que tendem a ligar o efeito gravitacional diretamente à matéria visível. O aglomerado bala demonstra visualmente que há algo que possui massa, mas que não interage eletromagneticamente. É, essencialmente, uma fotografia da matéria escura em ação. Nos últimos anos, os astrônomos têm descoberto algumas galáxias extremamente peculiares que parecem desafiar tudo o que sabemos sobre a matéria escura. São as chamadas galáxias sem matéria escura. Uma das mais famosas é a galáxia ultradifusa NGC 1052, DF2. Observações do movimento dos aglomerados de estrelas nesta galáxia mostraram que a sua massa total é explicada, quase que integralmente, apenas pela massa das suas estrelas. Quase não há espaço para a matéria escura, ou a quantidade é anomalamente pequena. Isso foi extremamente inesperado, pois acredita-se que as galáxias, especialmente as mais tênues, só podem se formar dentro de massivos halos de matéria escura. Posteriormente, foi descoberta outra galáxia semelhante, a DF4. Esta descoberta, à primeira vista, parece ser um argumento contra a própria existência da matéria escura. Afinal, se ela é tão crucial para a formação galáctica, como pode existir uma galáxia sem ela? No entanto, e paradoxalmente, muitos físicos veem isso, na verdade, como uma forte confirmação do modelo de matéria escura. Por quê? Porque isso demonstra que a matéria escura é uma substância real que pode ser separada da matéria comum. Se a rotação anômala das galáxias fosse resultado de uma lei de gravidade modificada, esse efeito deveria se manifestar em todas as galáxias, sem exceção. Não haveria como existir uma galáxia onde esse efeito fosse desativado. Mas, se a matéria escura é uma substância, podemos imaginar cenários nos quais ela poderia ter sido separada do gás que, posteriormente, formou as estrelas. Por exemplo, como resultado de interações gravitacionais complexas num aglomerado denso. A existência de galáxias com teores variáveis de matéria escura, desde a sua ausência quase total até ao seu domínio esmagador, sugere que estamos a falar de dois componentes distintos, e não de um único efeito. Embora o mecanismo exato de formação dessas galáxias ainda seja objeto de debate, a sua simples existência adiciona um toque intrigante à nossa compreensão do universo. Uma das coisas mais fascinantes na pesquisa da matéria escura é a possibilidade de que ela esteja interligada a outros grandes mistérios da física. Já mencionamos como a hipótese das WIMPs está ligada à teoria da supersimetria. A supersimetria foi proposta para resolver o chamado problema da hierarquia. A questão de por que o bóson de Higgs é tão mais leve do que a teoria prevê, e por que a gravidade é muito mais fraca do que as outras forças fundamentais. A supersimetria resolve esses problemas de forma elegante, mas em troca, ela prevê toda uma coleção de novas partículas, os superparceiros. Se o mais leve deles for estável, ele se torna o candidato perfeito para a matéria escura. Dessa forma, a descoberta da supersimetria no grande colisor de hadrons seria, simultaneamente, a descoberta da natureza da matéria escura.
Outra conexão importante é com o enigma da assimetria entre matéria e antimatéria. No universo, observamos quase que exclusivamente matéria, apesar de o Big Bang ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. Por que a matéria prevaleceu? Algumas teorias sugerem que os mecanismos responsáveis por essa assimetria também podem ter gerado as partículas de matéria escura. Existem modelos de matéria escura assimétrica, onde a quantidade de matéria escura no universo não é casual, estando diretamente ligada à quantidade de matéria comum, ou bariônica. Por fim, há uma ligação com as teorias da grande unificação e a teoria das cordas. Essas estruturas fundamentais buscam descrever todas as forças e partículas dentro de uma única estrutura matemática unificada. E, praticamente todas elas, prevêem a existência de novas partículas, que interagem de forma muito fraca e que poderiam exercer o papel da matéria escura. Portanto, o mistério da matéria escura não é apenas um problema astronômico isolado. É uma chave que pode abrir a porta para uma compreensão muito mais profunda das leis fundamentais da natureza. Regressemos aos áxions e analisemos por que essa hipótese tem ganhado tanta força nos últimos anos, especialmente considerando a ausência de sinais detectáveis das WIMPs. Como mencionamos, o áxion foi inicialmente proposto para resolver o famoso problema CP forte na cromodinâmica quântica, QCD, a teoria que rege a interação nuclear forte. Essa teoria permite a existência de um termo que inevitavelmente levaria à violação da simetria CP. Isso, por sua vez, implicaria que o nêutron deveria ter um momento dipolar elétrico mensurável. Contudo, os experimentos demonstram que, se esse momento de fato existe, ele é incrivelmente pequeno, ordens de magnitude menor do que o esperado. A teoria de Peck-Quinn resolve o impasse ao introduzir um novo campo, cujo quantum é o áxion. Esse campo tem a capacidade de anular dinamicamente aquele termo indesejado na teoria. O fato de uma partícula concebida para solucionar um problema na física de partículas se revelar também uma excelente candidata para a matéria escura fria é um argumento poderosíssimo a seu favor. Ao nascerem no universo primordial, os áxions formam o que chamamos de condensado de Bose-Einstein, comportando-se como uma gigantesca onda coerente. Isso leva a previsões muito interessantes. Por exemplo, devido à sua natureza ondulatória, a matéria escura de áxions pode formar estruturas mais suaves em pequenas escalas do que as WIMPs, resolvendo potencialmente o chamado problema dos cuspes. Além disso, áxions ultraleves podem criar objetos exóticos, conhecidos como estrelas de áxions ou estrelas bosônicas, aglomerados gigantescos mantidos pela sua própria gravidade. A busca por áxions é uma área de pesquisa extremamente ativa. Além de experimentos como o ADMX, que procuram a sua conversão em fótons, existem outras abordagens. Por exemplo, áxions podem ser emitidos a partir do núcleo do Sol e se converterem em raios X quando atravessam fortes campos magnéticos. É isso que os helioscópios de áxions, como o CAST no CERN, tentam capturar. Também há ideias de procurar pelos efeitos que o campo de áxions poderia ter nos spins de partículas comuns, o princípio fundamental por trás de experimentos como o CASPER. O campo de busca é vasto, e muitos físicos acreditam que é exatamente nessa área que podemos esperar o próximo grande avanço. Em suma, e para finalizar esta nossa jornada, vamos repassar por que estamos tão convictos da existência da matéria escura, mesmo sem saber exatamente o que ela é. As evidências chegam de inúmeras fontes independentes, abrangendo escalas completamente diferentes no universo. O primeiro ponto são as curvas de rotação das galáxias. As estrelas nas periferias giram a velocidades excessivas, um forte indício da presença de uma massa invisível gigantesca. O segundo é a dinâmica das galáxias nos aglomerados. As galáxias se movem tão rapidamente que os aglomerados já teriam se desfeito há muito tempo, se não fossem mantidos coesos por uma gravidade extra. O terceiro
é o lenteamento gravitacional. Aglomerados muito massivos distorcem a luz de objetos distantes de forma muito mais acentuada do que sua massa visível permitiria. Os mapas de distribuição de massa obtidos por este método revelam a existência de halos gigantescos de matéria escura. O quarto é a radiação cósmica de fundo. A estrutura das flutuações de temperatura nesta radiação remanescente só pode ser explicada se o universo primordial contivesse 5 vezes mais matéria escura fria do que a matéria ordinária. O quinto é a estrutura de grande escala do universo. A teia cósmica de galáxias e vazios que observamos só pode ser replicada em simulações de computador se houver matéria escura, que funcionou como o arcabouço gravitacional inicial. E o sexto são o aglomerado bala, bullet cluster, e outros objetos similares, onde observamos uma separação espacial direta entre a matéria escura e a matéria bariônica, ou seja, a matéria comum. A totalidade e a consistência destas provas tornam a hipótese da matéria escura uma das mais robustas da ciência moderna. Rejeitá-la exigiria a descoberta de uma explicação alternativa que se harmonize com todas essas observações díspares ao mesmo tempo, o que seria uma tarefa excepcionalmente difícil. Por isso, a comunidade científica está esmagadoramente convicta. A matéria escura é real. A grande questão agora não é ela existe, mas sim o que ela é, e assim, a nossa longa e tranquila jornada pelas profundezas escuras do universo chega ao seu fim. Vimos como as observações de estrelas aceleradas e a luz distorcida levaram os cientistas a aceitar a existência de uma substância invisível que compõe a maior parte da massa do nosso mundo. Entendemos que a matéria escura não é apenas poeira ou estrelas apagadas. É algo fundamentalmente novo que desafia as leis da física que conhecemos. Exploramos as minas mais profundas e os aceleradores de partículas mais potentes, onde a caçada por estas partículas indescritíveis está em pleno andamento, sejam elas WIMPs pesadas ou axions leves como penas. Percebemos que, sem este arquiteto invisível, não existiriam galáxias, estrelas, nem mesmo nós. Mas talvez o momento mais surpreendente de toda esta história seja o seguinte: estamos procurando por uma partícula. Construímos teorias baseadas em partículas. Mas e se a matéria escura não for uma partícula no sentido tradicional? E se for a manifestação de efeitos gravitacionais provenientes de outras dimensões ocultas, como sugere a teoria das cordas? Ou talvez seja um campo residual, remanescente dos primeiros instantes do Big Bang, que se comporta como matéria? É possível que a resposta para este enigma não seja apenas a descoberta de uma nova partícula, mas sim a descoberta de um conceito inteiramente novo de realidade. Esta é a grande reviravolta deste drama cósmico. Pensamos que estamos à procura do tijolo que falta na construção do nosso conhecimento, mas, na verdade, talvez estejamos à beira de perceber que todo o edifício foi erguido com plantas completamente diferentes. Obrigado por dedicar este tempo a refletir sobre os maiores mistérios do cosmos. Espero que esta palestra tenha ajudado você a relaxar e a se preparar para o sono. Se gostou desta viagem, por favor, inscreva-se no canal para não perder novas histórias e deixe o seu gosto neste vídeo. E agora, antes que você adormeça completamente, quero lhe fazer uma pergunta. O que você realmente acha que é a matéria escura? Uma partícula que ainda não descobrimos, ou algo totalmente diferente que nem sequer podemos imaginar? Escreva as suas teorias mais audaciosas nos comentários. Boa noite e bons sonhos.